Muito bom dia, glória a Deus. Nós estamos aqui manhã de terça-feira para mais um devocional. Glória a Deus pela sua vida, para você que está aqui ligadinho junto comigo, iniciando, né? Iniciando o dia da melhor forma possível. Não tem como iniciar um dia, uma terça-feira, melhor do que ouvir a palavra de Deus. A cada um que está aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você que está me acompanhando pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro aí de todas as novidades. Beleza? Manhã de terça-feira, queridos. Glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito até aqui. Nós podemos dizer o quê? Ebenezer. O que significa Ebenezer? Até aqui nos sustentou o Senhor. E nós estamos nessa série Entre o Caos e a Esperança. Nós estamos, né, enfrentando dilemas, incertezas, um mundo no qual cada dia é uma novidade, cada dia é uma surpresa, seja ela boa ou ruim. Eu estava lembrando, né, de 2019, finalzinho de 2019, entrando em 2020, quando nós passamos por uma pandemia, onde nós aprendemos que as coisas elas podem mudar do dia para a noite. Não é verdade? É um mundo de incertezas, é um mundo onde nós olhamos as notícias das perseguições, de mortes, de tragédias, aonde nós olhamos para esse mundo e temos a plena certeza que nós precisamos nos apegar mais à nossa fé em Cristo Jesus, cada dia mais nos fortalecermos. Somente o Senhor pode blindar a nossa mente, pode blindar o nosso coração de tantas informações que nos cercam. Nós muitas vezes não percebemos, queridos, mas tem tantas coisas que de uma forma inconsciente pode abalar o nosso emocional, pode abalar o nosso subconsciente. E nós temos que cada dia mais buscar a palavra do Senhor, que é a verdade, a palavra do Senhor, que é a que nos liberta, que blinda a nossa mente, que blinda o nosso coração. Nós não podemos pensar que de tantas coisas que acontecem em nós ou ao nosso redor, não nos atinge. Nós pensamos que nós, por nós mesmos, nós somos pessoas intocáveis, pessoas blindadas. Não. Nós precisamos nos fortalecer cada dia mais na palavra. Existem coisas que acontecem com a gente que nós estamos cientes disso, que nós estamos conscientes, que nós compreendemos que tal situação nos abalou, que tal situação de alguma forma nos atingiu, mas existem coisas que inconscientemente têm nos afetado no nosso dia a dia, na nossa forma de pensar, nos nossos comportamentos, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, e nós não temos percebido isso, né? Então, nós precisamos hoje nos conscientizar que nós não somos seres intocáveis, que nós não somos seres que de alguma forma estão isentos de sofrer algum dano emocional com tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Cada um que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Nós estamos batendo um papo aqui hoje, né? Paula, bom dia. Karina tá aí. A Érica tá aí. O Gui tá por aí também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Clica aí nesse aviãozinho para compartilhar. Né? Deixa Deus usar a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ansiedade e futuro incerto. E como nós podemos confiar em um Deus que é soberano. Quero ler um texto da palavra com você, para que nós possamos introduzir nessa mensagem, nessa palavra, que através dessa reflexão Deus possa falar ao seu coração, Deus possa te despertar no nome de Jesus, para que você possa se conscientizar de problemas que às vezes têm te atingido, têm te moldado, têm te mudado e você não tem percebido. Bom dia, mãe. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero ler um texto com você que está em Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 34, que diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Tem algumas versões que vão dizer assim: não andeis ansiosos,
pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é um texto que Jesus ele está dizendo no Sermão da Montanha, né? No Sermão da Montanha, e ele trata diretamente com a ansiedade. Ele fala diretamente. Eu anotei algo aqui que eu achei muito interessante, que diz assim: a ansiedade, ela rouba a nossa energia de hoje e não resolve o problema de amanhã. Ela rouba a nossa energia de hoje, tira todo o nosso foco, tira toda a nossa atenção do dia de hoje, tira muitas vezes a alegria de viver o agora e, em contrapartida, não resolve também o problema de amanhã. O fato de simplesmente andar preocupado, né? Preocupação vem de se pré-ocupar, estar ocupado antecipadamente com algo que está ainda no futuro. Nós muitas vezes nos preocupamos, muitas vezes nós ficamos ansiosos por coisas que possivelmente pode nem acontecer, e isso nos rouba o nosso hoje, o nosso agora, rouba a nossa energia de hoje, rouba a nossa atenção, rouba simplesmente os nossos pensamentos. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim, de forma inconsciente, vivendo ansioso, vivendo preocupado com as coisas de amanhã. Muitas vezes, queridos, com as coisas que têm acontecido de forma repentina nesse mundo. Nós aprendemos de 2020 para cá que as coisas de uma hora para outra, elas podem mudar completamente. E nós, inconscientemente, talvez, trazemos preocupações que têm afetado a nossa rotina, que têm afetado o nosso dia a dia. O que o Senhor quer falar com cada um de nós hoje, nessa manhã, é para que a cada vez mais nós possamos confiar em Deus que é soberano. A presciência de Deus nos ensina que Ele conhece as coisas além da linha do tempo que nós costumamos seguir, né? Que é de passado, presente, futuro, o tempo cronos. Mas nós precisamos aprender que o tempo, ele é uma criação de Deus. Deus criou o tempo. Deus criou o sol, que simboliza o dia, a lua, que simboliza a noite. Então o tempo está nas mãos de Deus. Deus ele está fora desse plano terrestre nosso, desse tempo, cronos que nós vivemos. E nós entendemos que Deus está além de tudo isso. Deus ele conhece todas as coisas. Mas nós não acreditamos que Deus, ele de alguma forma interfere ou manipula as coisas que acontecem, mas ele sabe na sua presciência de todas as coisas que irão acontecer através das nossas próprias escolhas, através do nosso próprio livre-arbítrio. Nós precisamos entregar isso a ele. É isso que o texto está dizendo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Primeiro ponto, queridos, que nós precisamos aprender nessa manhã, levar para a nossa vida, é que a ansiedade é fruto de medo do desconhecido. Mas Deus já conhece o amanhã. Quando nós decidimos, ao invés de ficar ansioso, entregar toda a nossa inquietação ao Senhor, nós estamos abrindo mão do medo do desconhecido e entregando na mão daquele que conhece o amanhã. Isaías capítulo 59, verso 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. O Senhor, ele nos ouve. A todo momento, quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, o Senhor está nos ouvindo. E ele diz, olha, entregue a mim toda a vossa ansiedade. Nós precisamos confiar, porque muitas vezes o medo do desconhecido nos faz cada vez mais a ter essa ansiedade, esse pensamento acelerado, esse pensamento que nos consome em querer viver mais no futuro do que viver o agora. É criar situações, circunstâncias que possivelmente possa acontecer ou não, mas que isso de alguma forma tem roubado o prazer de viver o agora. Quando nós entregamos o nosso amanhã nas mãos do Senhor, não quer dizer que nós
não estamos, de alguma forma, nem aí para as coisas que estão por acontecer. Mas quando nós entregamos na mão do Senhor, nós estamos dizendo que, independente daquilo que acontecer, nós confiamos que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita e é agradável a cada um de nós. É isso que a palavra do Senhor vai dizer, Romanos 12, vai dizer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Queridos, muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa preocupação com o dia de amanhã está escondendo ou mascarando uma certa desconfiança. A nossa falta de confiar em Deus, que Ele tem o poder para fazer aquilo que é melhor para as nossas vidas. Muitas vezes a nossa ansiedade é querer controlar as coisas nos mínimos detalhes e sem compreender que nós não temos o poder de controlar as coisas. Nós não temos o poder de controlar as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que por mais que você se preocupe com amanhã, por mais que você se preocupe com a sua vida, você não tem o poder de acrescentar nem um segundo sequer na sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. E quando ele diz essas palavras, é para que cada vez mais nós tenhamos confiança nele. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É isso que o Senhor está dizendo para cada um de nós essa manhã. Olha só, talvez você não sabia ao certo o que o Senhor pensa ao seu respeito. Talvez você não sabia ao certo o que o Senhor tem preparado para você, mas o Senhor está dizendo nessa manhã: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor, Ele quer o seu bem, o Senhor, Ele quer o seu melhor. Muitas vezes nós temos a imagem de um Deus castigador, de um Deus punidor, de um Deus que está irado, pronto para aniquilar aqueles que foram contra a sua vontade. Não, o que nós encontramos é o trono da graça. É um Deus misericordioso. Não um Deus que está fechando os olhos para as coisas ruins, mas um Deus que está disposto a perdoar, a restaurar aquele que se arrepende dos seus maus caminhos. Quando nós entendemos que existe um Deus que age por misericórdia e não somente por justiça, nós compreendemos que nós precisamos confiar nele no nosso futuro, descansar nele, porque ele quer o melhor para a minha vida. É isso que Jeremias está dizendo. O pensamento que eu tenho sobre vós é pensamento de paz e não de mal. Queridos, como não confiar na nossa vida, o nosso futuro, aquele que quer certamente o nosso melhor? Muitas vezes nós confiamos em tantas pessoas que querem somente se aproveitar de nós. Muitas vezes nós confiamos em pessoas que somente querem tirar algum proveito, somente quer algo em troca. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele faz o melhor para as nossas vidas. Por que não entregar o nosso futuro nas mãos dele? Por que não descansar nele, sabendo que Ele quer o melhor para cada um de nós? Então, a primeira coisa, queridos, a ansiedade é fruto do medo do desconhecido. Talvez você recebeu um diagnóstico de um médico, talvez você ouviu a palavra de algum especialista em determinada área, que isso está atingindo o teu subconsciente e você tem vivido de forma inquieta, ansioso, porque você não tem a certeza daquilo que está por acontecer na sua vida. Mas eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus nessa manhã, que a ansiedade, que o medo e a incerteza do futuro não vai roubar a sua fé, não vai roubar a sua energia, não vai roubar a sua felicidade, não vai roubar o seu agora. Tem tantas pessoas presas no amanhã que não estão vivendo o hoje. Eu quero repetir a frase que eu disse no início, que diz: a ansiedade rouba a nossa energia de hoje e não resolve o problema de amanhã. A ansiedade rouba a sua energia de hoje e, em contrapartida, não resolve o seu problema de amanhã. Segundo ponto, guarda aí no seu coração. A ansiedade rouba o presente, mas a fé nos ancora em Deus hoje. Nós estamos ancorados em Cristo. Nós estamos firmados nele, nós estamos alicerçados nele. Queridos, a ansiedade, ela vem simplesmente
para tapar os teus olhos e você não consegue enxergar um Deus que até hoje tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Um Deus que te sustentou até hoje aqui. Nós passamos por tantas coisas. Você tem uma história tão linda para contar, história de superações, de tantas coisas que você teve que suportar, teve que enfrentar, e Deus te sustentou até aqui. Queridos, agora compreenda isso, um Deus que te sustentou até hoje, aqui onde nós estamos, é o mesmo Deus que vai te fortalecer. É o mesmo Deus que vai estar com você em todos os dias aqui para frente também. Ele cuidou no seu passado, ele está cuidando de você hoje e ele certamente está cuidando do seu futuro. Quando nós decidimos, ao invés de se preocupar, ao invés de ficar pensando em hipóteses, em coisas que possivelmente pode acontecer, eu decido simplesmente orar: Senhor, eu entrego essa área da minha vida em suas mãos. Eu entrego essa situação ao Senhor, crendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas no mínimo detalhe. Senhor, eu confio, porque da mesma forma que o Senhor cuidou de mim até aqui, de forma que às vezes eu nem consciente estou de tantos livramentos, de tanto cuidado que o Senhor teve com a minha vida, eu tenho a plena certeza que se o Senhor me sustentou até hoje, o Senhor há de continuar me sustentando. Se Deus já te livrou de tantas, sabe, provações, se Deus já te livrou de tantas situações financeiras, emocionais, espirituais, é o mesmo Deus que vai prover, é o mesmo Deus que vai te guardar, é o mesmo Deus que vai te livrar, vai te sustentar, no nome de Jesus. Nessa manhã o Senhor está dizendo: ei, confia em mim. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? O texto diz: porque ele tem cuidado de vós. Essa manhã, que você possa compreender que você é um filho amado, que é cuidado pelo seu pai. O próprio Senhor diz: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, ele sabe dar tudo aquilo que o seu filho precisa. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queridos, quando nós falamos a respeito disso, nós não estamos falando para que você deixe de ter planos, deixe de ter sonhos, projetos. Sabe, o Senhor mesmo nos ensina a sonhar, a planejar, de alguma forma ter projetos e planos para o futuro. Não é sobre isso. Não é simplesmente você falar assim: eu vou viver só o hoje agora, eu vou viver só esse momento, e amanhã, Deus é quem sabe, eu já entreguei meu amanhã, então eu não... Não, queridos, nós estamos falando, eu estou falando a respeito de coisas do futuro que têm roubado a sua vida no presente. Preocupações, sabe, de alguma forma que você está vivendo o amanhã de forma antecipada. Nós podemos sim pensar num futuro, nós podemos sim planejar, nós podemos sim, de alguma forma, ter projetos para um futuro e orar ao Senhor, entregar os planos ao Senhor. Provérbios 16, verso 3 vai dizer o quê? Consagre ao Senhor os seus projetos, os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Então, a palavra não ia dizer para nós consagrarmos ao Senhor os nossos planos, sendo que nós não deveríamos fazer planos. Não, queridos. Se a palavra está falando para nós consagrarmos os nossos planos, é porque nós precisamos ter planos, projetos, sonhos. Mas o que eu estou falando aqui a respeito da ansiedade é simplesmente preocupações. Simplesmente criar hipóteses que têm roubado a sua energia, que têm desgastado o seu emocional, de forma que você não viva o presente, não viva o hoje. Por isso que o presente se chama presente, porque na verdade ele é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Nós temos que vivenciar a cada momento. Muitas pessoas dizem esse jargão, mas é verdade, viver a cada momento como se fosse o último. Cada momento como se fosse o último. E se hoje fosse o seu último dia? Tem pessoas que fariam tantas atrocidades, tem pessoas que, de alguma forma, fariam tantas coisas ruins e iria banalizar, iria, de alguma forma, extravasar, mas tem pessoas que iriam viver a cada minuto intensamente, de forma intensa. Que nós possamos ser assim, que nós possamos viver de forma intensa a cada momento. E o terceiro e último ponto para nós finalizarmos a nossa reflexão nessa manhã é confiar
no Deus soberano é viver com esperança no meio das incertezas. Assim como eu disse no início, tantos acontecimentos que têm acontecido ultimamente têm trazido para nós incertezas do amanhã. Muitas coisas que têm acontecido nos mostram que as coisas podem mudar de forma repentina, podem mudar da noite para o dia. Hoje, se as coisas estão de uma forma, amanhã é uma incerteza. Amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. Nós olhamos para tantas catástrofes, guerras, nós olhamos para tantos acontecimentos que têm mudado o rumo financeiro, têm mudado tantas coisas no país todo, coisas que acontecem em outro país, em outra nação, coisas que acontecem em outro estado, em outra cidade, acaba afetando a nós de forma direta ou indireta, e isso traz cada vez para nós uma insegurança. Especialistas a todo momento estão dizendo de caos, estão falando a todo momento de coisas que podem de alguma forma te prejudicar, seja em qual área for na sua vida, mas em meio a todas essas incertezas, em meio a todo esse caos, nasce uma plantinha verdinha ali, que nós vemos ela como um sinal de esperança em meio a todo esse caos. E confiar em Deus, que Deus é soberano, que Deus tem poder, que Deus não perdeu o controle de todas as coisas, é viver com esperança no meio de todas essas incertezas. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, quando a nossa esperança está firmada num Deus que tem o poder para todas as coisas, nós permanecemos confiantes e crendo que o Senhor está cuidando de nós em todos os detalhes. E pode 1.000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Quando nós estamos firmados nele, quando a nossa fé está firmada nele, quando nós estamos confiando nele. Talvez, queridos, nós olhamos para tantas coisas que estão acontecendo e nós já ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos, nós ficamos tristes, porque ainda a nossa confiança, a nossa esperança não está firmada em um Deus que nós compreendemos que ele é soberano, que tem o poder para todas as coisas. Talvez hoje o que tem te trazido essa ansiedade é a falta de confiança em um Deus que você ainda não compreendeu que ele tem o poder para todas as coisas. Talvez você hoje acredita que o Deus é um Deus seletivo, que tem os seus preferidos, que você não é merecedor, que você não é filho. Mas quando nós compreendemos que existe um Deus que é soberano, que nos ama, no texto de Jeremias que nós lemos, que ele diz, olha, eu tenho pensamento a respeito de vós e é pensamento de paz e não pensamento de mal, nós começamos a confiar cada vez mais, nós começamos a nos entregar cada vez mais, nós nos esvaziamos de todas as nossas preocupações e agora nós compreendemos que existe um Deus que me ama, que cuida de mim e que esse Deus é soberano, que esse Deus tem poder para todas as coisas, que mesmo antes de eu existir, ele já era, mesmo antes dessa terra toda existir, ele já era Deus, ele já cuidava de todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Pode a terra e o céu passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ei, Deus não passou a ser Deus no momento que você passou a existir, não. Antes de você, ele já era Deus, ele já cuidava de todas as coisas. E o fato de nós estarmos aqui hoje é entender que nós só estamos aqui porque ele é Deus. Foi ele que nos deu a vida, o fôlego de vida. Ele tem cuidado de cada um de nós. Sabe essas preocupações que estão na sua mente? Sabe essas inquietações que você tem vivido para o nosso Deus? Não, isso não é nada. Entrega para ele, confia nele, que ele tudo fará. Provérbios capítulo 3, verso 5. Diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Abacuque capítulo 3, o verso de número 17, diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Verso 18, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Queridos, que nós possamos declarar Salmos 23, né, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tem cuidado de cada um de nós.
E nessa manhã você receba essa palavra no nome de Jesus e compreendendo que o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu quero orar por você, declarar no nome de Jesus que ansiedade nenhuma vai tirar a tua paz, vai roubar a tua energia, vai roubar a tua alegria, vai roubar o teu hoje, o teu agora. Nós viveremos o hoje e crendo que o Senhor tem cuidado do nosso amanhã, Ele tem cuidado do nosso futuro. Você acredita nisso? Amém? Eu quero orar por você, mas antes de orar, tira um print dessa tela aí, compartilha no teu stories e escreve lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos acreditar e crer nisso verdadeiramente, com todas as nossas forças, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor já cuidou da sua terça-feira. O Senhor já cuidou desse dia. E nós vamos entregar nas mãos dele toda a nossa ansiedade, toda a nossa inquietação, todas as nossas preocupações desse dia. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã, por esse momento de reflexão, onde o teu Espírito trouxe aos nossos corações o entendimento de que nós devemos simplesmente confiar no Senhor. Nós precisamos nos esvaziar de todas as nossas ansiedades e preocupações e confiar que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo o teu cuidado, o teu amor para cada um de nós. Obrigado porque a cada dia mais o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem nos fortalecido. E nós cremos que da mesma forma que o Senhor fez no passado, faz hoje, o Senhor também irá fazer no futuro. Eu oro, Pai, por cada um que está nesse momento me assistindo, para que o Senhor esteja confortando a cada coração, que eles possam entregar em suas mãos toda a ansiedade, todas as preocupações e confiar verdadeiramente que o Senhor tem cuidado de cada um deles. Nós consagramos a Ti a nossa terça-feira, crendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós, livrando a cada um de nós de todo o mal, que o Senhor está provendo sobre a nossa mesa o pão de cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nós cremos, e nós carregamos dentro de nós a esperança. E da mesma forma que o Senhor nos sustentou até aqui, o Senhor continuará nos sustentando. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje nós não temos a nossa reunião de oração na Lagoinha. Nós teremos algumas reuniões hoje muito sérias para tratar na igreja. Então, por esse motivo, não teremos a nossa oração na igreja, tá? Mas você é convidado a estar orando, clamando aí na sua casa, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele está ouvindo as nossas orações, assim como nós lemos aqui hoje. Que Deus abençoe sua terça-feira, no nome de Jesus. Tchau, tchau.